live? Foi ontem, a Sidneia me mandou um material para criança, para entreter criança durante a quarentena. E, isso já era 00:30. E eu tô andando meio sem sono todos os dias. E Deus tocou no meu coração e eu falei, Sidneia, quem sabe a gente faz uma live para poder ajudar as pessoas que estão passando por um momento difícil agora, que, assim, umas estão sofrendo porque não aceitaram a situação, outras estão sofrendo como consequência mesmo, por exemplo, estão passando dificuldade financeira, e assim, inúmeros problemas. Eu mandei mensagem para ela, ela aceitou na hora, já coloquei a tabela no jogo, porque eu sabia que ela ia topar. E assim, 6 horas da manhã a gente já arrumou tudo, EQL. E já soltamos e deu certo. Então, assim, vocês não reparem que é a primeira live que a gente está fazendo, então a gente não sabe direito. Se a gente estiver fazendo qualquer coisa errada, vocês não reparem. E depois eu vou ler os comentários e a gente vai iniciar para poder ir seguindo. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, pode ir perguntando. E à medida que a gente for, né, assim, porque pode ser que ninguém aqui vai saber responder, mas à medida que a gente souber, nós vamos tentando responder todo mundo e depois no final da live eu vou contar o que a gente criou também, um outro projeto que a gente criou, muito importante, mas esse é muito importante mesmo, e eu vou precisar da ajuda de todo mundo mesmo. E eu queria agradecer, assim, de coração todo mundo que está aqui, porque eu acho que é fundamental, nesse momento, todo mundo unir, porque eu acho que precisou chegar num ponto desse para todo mundo perceber o quanto a gente precisa do próximo. E talvez a gente vai sair dessa com um pensamento diferente. E eu tô aqui com duas excelentes profissionais, a gente resolveu gravar tudo aqui para poder ficar mais fácil. E aí nós vamos começar então. Qual que é o objetivo da live? O objetivo da live, o primeiro, é esclarecer as dúvidas. O segundo é aliviar o sofrimento das pessoas. E o terceiro é despertar a consciência, que seria o que eu estou contribuindo para o mundo. E eu vou fazer a primeira pergunta e eu vou deixá-las falarem um pouco. E eu queria também agradecer o apoio que a gente está tendo da Jane, que é jornalista, ela está aí também na live. E ela tá dando muito apoio para a gente. E depois eu vou contar outras coisas que a gente está, assim, com ideia de estar fazendo e tudo. Mais para frente a gente vê isso. Então, diante dessa pandemia, todo mundo está com o emocional muito abalado. Com isso, nós deixamos a preocupação e o medo dominar a nossa vida. Eu gostaria que vocês falassem qual a importância do medo nessa situação e como controlar para que a pessoa não paralise e perca essa visão macro do problema. Gente, boa noite. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou Sidneia, psicóloga e sou especialista em saúde do adolescente. E queria agradecer a Paula pela iniciativa que ela teve, porque é ela que nos convidou, né, Isa, da gente estar participando. Queria agradecer imensamente a Jane, né, Arantes, jornalista, especialista em linguagem e tecnologia, de Ponte Nova, zona da Mata Mineira, tá? Ela estudou comigo no ensino médio, estudou comigo no ensino médio e se tornou jornalista, né? A Isabela, né, que é psicóloga, sempre trabalhando junto, nós somos amigas, né, nós três. E o que eu acho interessante, que eu queria fazer uma colocação, é assim, como que essa pandemia está nos unindo, entendeu? Por exemplo, meu contato com a Jane, quanto tempo que eu não falava com a Jane, né? Se de formada da faculdade eu tenho 18 anos, eu estudei com a Jane no ensino médio. Então pensa, tem muito tempo. Então isso nos aproximou, tem nos aproximado assim, de pessoas que a gente não tinha contato,
Mas vamos lá. Como que o medo formula aí de novo, Paulo? Só a última questão. Como que o medo pode paralisar a pessoa a ponto dela não conseguir ter uma atitude perante, por exemplo, após essa pandemia, porque a vida continua, tem gente que tem tanto medo e perdeu o emprego, por exemplo, e ela não consegue ter uma visão de como que ela vai sair disso. Como que qual que é o conselho que vocês dão? Existe alguma maneira da pessoa conseguir sair dessa? O medo, gente, é claro que numa pandemia dessa, o medo é natural. Se a gente não tiver medo, a gente não vai prevenir de nada. A gente não vai tomar os cuidados, a gente não vai ficar em quarentena, nós não vamos ficar isolados, nós não vamos estar lavando as mãos, não vamos ter os cuidados com higiene. Só que cada um funciona de um jeito. Eu vou citar o meu exemplo. Eu, durante uma crise, eu tenho uma característica que eu vou agir muito. Minha equipe, por exemplo, eu sou coordenadora do CAPS, minha equipe nunca viu eu trabalhar tanto. E de motivar, de estar lá junto. Só que eu tenho uma tendência a estressar depois. Que eu tive que agir a estressar depois. Muitos paralisam e ficam resguardados. Cada um no seu momento. E o que acontece com isso? É até interessante essa diferença, porque, por exemplo, quando eu caí, às vezes aquele colega que está mais apático, ele vai estar em condições de estar atuando. Então, essa diversidade humana. Então, o medo, ele não pode nos paralisar. Mas a pessoa que paralisou, a gente vai ter que ter amor, carinho, solidariedade. Porque eu acredito que essa pandemia veio trazer isso pra gente, né? Perceber que a gente precisa um do outro. Eu trabalho na saúde e nunca nós estivemos tão unidos como estamos. É médico, é assistente social, com a educação, não só na saúde, né? Eu tenho trabalhado assim com as professoras, né? Tenho enviado material, tanto da rede pública quanto da rede privada. Então, nós estamos muito unidos. O pessoal do conselho de psicologia, o pessoal da minha sala de faculdade. Então, houve uma união. O grupo da família, por exemplo, era aquele grupo silencioso. Agora, não. Todo mundo se comunica. Então, eu acho interessante nesse sentido. Ficou claro? Aí eu posso estar falando sobre o medo se tratando de criança, né? Que eu poderia estar diferenciando, porque senão fica difícil estar falando. Sim. Criança, adolescente, adulto e idoso. Porque cada um tem uma forma de encarar, né? Como você falou, cada faixa etária tem uma forma, uma vivência, uma forma de encarar a vida. E o medo, ele é um estado de alerta, né? Ele é importante para a nossa sobrevivência. Mas tudo que não é equilibrado também prejudica. Então, é onde a gente tem que estar atenta, né? Temos que estar atentos a essa situação, né? Até onde o medo está me paralisando por me resguardar e até onde o medo está paralisando e me prejudicando. E é importante essa discriminação mesmo das faixas etárias, porque cada um tem uma forma de lidar com essa situação, né? Aí eu vou falando, gente, por exemplo, eu vou falar de criança. O que acontece? Igual eu passei um material para o pessoal da educação e quem quiser, né, tem meu WhatsApp, vou falar um número que eu passo para vocês, que é 35 99967 2404, que é um material muito interessante para trabalhar com criança. Né? Vai estar orientando pais, educadores e a própria criança, né? O que acontece? Se eu não falar nada para a criança, ela pode achar que a coisa é muito mais grave do que é. Então, eu tenho que explicar para a criança, na linguagem dela, o que é essa pandemia, porque a criança está percebendo, ela não tem aula, né? Na rede privada é aula online,
não pode ver o coleguinha, não pode ver o avô, né? Então a criança está sentindo, mesmo que não diga nada, que não assista nenhum noticiário, que a família não fale nada, ela está percebendo que alguma coisa de muito estranha está acontecendo. Então, com a criança, é pôr o pai ter as atividades com a criança, tá orientando, tá? Tem feito atendimento, eu tenho feito atendimento presencial, no caso de uma urgência, de uma emergência, e mantido o atendimento online, tá? É isso que a gente está fazendo. Então, a criança, nesse sentido, trabalhar com ela isso. Porque senão ela começa, a criança manifesta de várias formas. Ela pode, já vai ficar agitada porque está só dentro de casa. Ela pode, por exemplo, uma criança que eu atendi, roendo as unhas até sangrar mesmo, né? Sangrar. Então, assim, cada criança vai manifestar de uma forma. Umas vão dar muito sono, né, Isa? Ô, Sidneia, assim, eu tive essa dificuldade porque eu tenho, né, uma criança de 5 anos, fez 6 agora, e a minha dificuldade é a rotina. Porque ela tinha rotina de escola, ela tinha rotina, assim, ela saía, ela tinha aquela rotininha dela. Agora ela não tem a rotina. Eu acho que isso desestabilizou, desestruturou tudo. Qual que é a importância de manter uma rotina dentro de casa, mesmo nesse período de quarentena? Uma rotina que a gente pode tentar, gente, o ideal para a saúde é que acorde cedo, não precisa ser cedíssimo, e durma cedo, porque nós temos agora que priorizar a saúde. Nós não temos que ficar assim, claro que as outras coisas são importantes, mas eu não tenho que ficar preocupada com a educação, vai perder esse ano, conteúdo. Eu tenho que preservar a saúde, né? Meu sistema imunológico, da família como um todo, tá? Acordar a criança, fazer alguma atividade de jogos, de leitura, de estar assistindo desenho. O contato é fundamental. Não pode ir na casa dos avós. Por exemplo, eu conheço a Paula, conheço os filhos dela. Não pode ir na casa dos avós. Mas o que pode fazer? Ela pode entrar, fazer uma videochamada, né? Tem que ter contato. Só que a videochamada, o que acontece? A voz fica mais distante. Então, se eu coloco a criança falar com o avô, com a avó pelo telefone, a voz você vai escutar melhor. E aquilo ali vai acalmar tanto a criança quanto os avós. Primo, que está em outra cidade, né? Vou citar o caso da Paula, né? Que tem a irmã que mora em Divinópolis. Os primos, colocar para fazer videochamada, colocar para estar falando no telefone e estar explicando a questão da pandemia, do coronavírus. Não adianta, igual eu atendi uma criança, que eu estou atendendo, inclusive hoje eu tive um atendimento. Ontem entrevista com os pais. A criança estava estudando, que a escola online, cobrando muito, uma escola particular. A criança estava estudando de 8 horas da manhã à meia-noite. Não adianta, gente, essa criança vai adoecer, né? Gente, peraí só um minutinho que tem uma pergunta, senão passa. Eu gostaria de saber os sinais devemos ficar atentos para identificar quando o medo começa a ser um problema. Quando o medo começa a ser um problema, quando a Isa quiser falar, ele me interrompe. Quando o medo começa a ser um problema, é quando eu começo a sentir falta de ar, pânico. A criança também. A criança começa a manifestar, muitas vezes, às vezes ela não vai falar que está com falta de ar. Ela vai falar, estou com dor na barriga, nervosa, irritada, extremamente irritada. Igual dessa criança aí que eu falei, que está roendo a unha até sangrar, né? Roendo as unhas até sangrar. Então, vocês estão falando específico da criança, alteração do sono, né? Alteração alimentar. Alteração alimentar. Isso aí é complicadíssimo. Complicadíssimo. Muitas crianças, umas vão comer muito e outras não vão comer nada, né? Então, tá conversando com a criança sobre esse sentimento. É um material que eu tenho que fala disso, né, Paulo? Depois nós vamos disponibilizar através do Facebook ou até mesmo do Instagram, não sei se tem como. Mas pelo Facebook eu acho que tem como, a gente vai disponibilizar esse material. Ansiedade também? Sente? Tá perguntando.
Ansiedade sente, com certeza, né? A criança vai ficar ansiosa, só ela não pode. Brincar com o amiguinho, ela não está podendo Isso aí já é uma coisa interagir. mais normal, né, que vai acontecer Interagir. com todos. Agora, se perguntar, gente, não tem ninguém bem. Se falar assim, nós estamos bem, eu não estou bem, eu não estou dormindo bem, né? A Paula não está bem, tanto que nós estamos conversando, é meia-noite, 5 horas da manhã, continua a conversa. Como diz a Isa, esse povo não dorme, que a Isa Não dormiu. dorme, gente. Eu durmo. Tô preocupada e tudo, mas eu consigo dormir ainda. Tem dias que não, mas não tá constante. E quando eu acordo, mensagem das 2, assim, 3 horas e meia. E aí eu cheguei e falei pra elas, vocês não dormem. Gente, eles estão perguntando aqui a questão dos idosos. Então, acho que podia falar a questão dos adolescentes, né? Eu vou Com partes, né? Eu vou pulando, Aham. tá? Nós vamos chegar nos Nós idosos. vamos chegar nos idosos. Aí depois vocês perguntam. Então a criança é mais nesse sentido, né? De estar tentando distrair essa criança, pode deixar ela assistir uma televisão, mas não adianta as escolas particulares jogar, olha pra você ver, a pública parada. Outro dia eu vi um professor falando que ia começar aula online. Gente, não é todo mundo que tem internet, não é todo mundo. Nós não estamos no país de primeiro mundo. Não é todo mundo que tem internet, não é todo mundo que tem celular, né? Mas um professor me falou isso. Mas que depois iria voltar, depois da Semana Santa, só que não tem como a gente prever. Nós não sabemos o que está acontecendo. Cada dia é uma notícia diferente. Cada dia não, cada hora. Cada hora sai uma notícia, por exemplo, Conselho de Psicologia, né? Por exemplo, do CAPS, que é da GRS, né? Que a gente recebe a informação de coordenação do CAPS, da própria prefeitura, né? Que baixa um decreto, mudou, entendeu? Porque o que acontece, gente? É muito fácil a gente ser pedra. Difícil é ser vidraça, igual nós estamos sendo aqui. Tá eu, a Paula, a Isa, a Jane, esqueci de agradecer, né, o Arnael, que fez que fez montou pra gente marido aqui. da Ana Cláudia, que é professora aqui, que montou pra gente esse equipamento aqui, senão nós não daríamos conta. Então, é muito fácil criticar. E eu tô vendo, assim, que eu acho muito triste, não que eu não tenha minha ideologia política, eu tenho minhas críticas e tudo, mas é muito fácil você criticar. Quem está na ponta, quem está fazendo, quem está pensando, tá difícil também, né? Então, para todo mundo. Então, tá na hora de todo mundo se unir, de buscar uma solução juntos. Então, a criança nesse sentido. Depois vem o adolescente. Se ficar uma pergunta para trás, eu volto, né? E explico. O adolescente talvez seja o que mais sofra é o adolescente. Porque o que acontece com o adolescente? A referência para o adolescente é o grupo. É o grupo de amigos. Você está entendendo? Então, para ele não quer saber da família, ele não quer saber de pai, mãe, de vô, de vó. Entendeu? Para ele, o mais importante são os grupos, são os amigos. Então, esse adolescente vai ter que fazer videochamada, igual eu atendo adolescente, vai ter que estar ligando, vai ter que tentar o máximo dessa interação virtual, né? Porque o adolescente vai estar sentindo muito. E ele tem a informação, o adolescente tem a informação própria dele, né? Às vezes eu vou falar de alguma coisa com a minha filha que tem 14 anos, ela já está sabendo, mas não da mesma fonte que eu tive. E um cuidado imenso que a gente tem que tomar é com a fonte. De onde eu vou tirar essa informação? Porque é muita coisa sendo compartilhada, assim, que é fake news, que é informação que não é verdadeira, isso só angustia todos nós. Então, a gente tem que saber a fonte. Se é da secretaria, se é do governo federal. Então, eu vou lá, governo federal, da Secretaria Estadual de Saúde, do ministro de saúde, então, de um profissional renomado, né, de um infectologista, né? Então, eu tenho que saber de onde é essa fonte. Não é só porque é infectologista que todos estão com a razão. Eu acho que essa fonte, ela é muito importante, né? Ela é fundamental. Dentro da própria prefeitura de cada município,
o site da prefeitura, não é? Igual o decreto, abre, fecha, não sei o quê. O site da prefeitura, entra no site da prefeitura, entra em contato, precisou de informação, procura, telefone da vigilância sanitária, igual compartilhei o número dos PSFs no meu município, né? Procurar uma informação que seja correta e não uma informação de fake news, porque isso só está angustiando as pessoas, tá? E os adolescentes às vezes surpreendem a gente que eles têm mais informação e às vezes uma informação até correta, porque já é uma geração virtual, né? Já é uma geração que cresceu, assim, que já nasceu, assim. Aí nós vamos falar dos adultos. Ele está falando que tem muita gente preocupada com o governo e não com o problema. Isso. Exatamente. Ótima pergunta. Tem muita gente preocupada com o governo e não com o problema. Não é hora de ficar nessa politicagem, gente. Ser político é uma coisa, politicagem é outra. Você está entendendo? E deixar bem claro que nós não estamos aqui por política. Nós estamos aqui como seres humanos que somos com o objetivo de ajudar quem está em sofrimento. Porque todo mundo está sofrendo, isso é um fato. Então, nós juntamos um grupo para poder, porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum, e nós vamos tentar ajudar quem a gente conseguir. E assim, todo mundo tem esse objetivo de ajudar o próximo. O doutor Guilherme, psiquiatra de Divinópolis, né? Doutor Guilherme, de psiquiatra de... Campo Belo. Esse é de Campo Belo? É. Vilas Boas. Esse aqui É o Guilherme. Doutor Guilherme. Obrigada pela presença. Essa afirmação foi importante, sim, porque é exatamente isso que a gente está observando nas redes sociais, né? As pessoas estão debatendo, estão brigando e não estão preocupadas com a real situação. Muitas vezes as pessoas não estão tendo noção da dimensão do problema que nós estamos enfrentando. Gente, nós conversamos com os nossos pais que são mais idosos, nós conversamos com pessoas mais velhas, às vezes no grupo da família a gente pergunta, ninguém nunca viu essa situação. Isso está na nossa história, lá na época da febre amarela, lá na época da epidemia como a cólera. Ninguém vivenciou uma situação dessa. Então, todos estão angustiados. É momento de união, como você disse. A minha visão, assim, como eu não sou estudiosa do assunto nem nada, mas a minha visão é o seguinte, que embora seja um problema enorme e tudo, hoje a medicina não se compara quando teve esse problema. Então, eu acho... porque nós nunca vivenciamos isso, exatamente. Né? Mas, assim, eu acho que não é hora da gente também alimentar ele, entendeu? Alimentar ele. Eu acho que é hora da gente tentar ver o que dá para fazer, entendeu? É hora, eu acho que é um momento de a gente se unir. Falando de união. Não estou falando, né, a gente está aqui fazendo política, entendeu? Eu posso ter a minha visão, pessoal. Cooperação, entendeu? Nem de extrema direita, nem de extrema esquerda, né? Então é hora da gente estar consciente, eu posso ter minhas críticas, mas eu tenho que colaborar, sugerir. Mas a gente perde o foco, eu mesmo posto coisas e apago, que eu falo assim, a gente fica meio doido mesmo, entendeu? A gente está de um lado, quando a gente está do outro lado, e se mudou de ideia, gente, isso não é ruim não, é sinal que repensou. Não tenha vergonha de mudar de ideia, né? E quando eu falo assim Sim? A Alessandra está falando aqui que os adultos não estão acreditando, estão fazendo caminhada em grupo, duplas, se reunindo em casas para beber, bares, rodinhas, e ela está vendo e está entrando em pânico. Tá. Isso é muito perigoso. Vou entrar na live aqui para me ver as perguntas. Isso é muito perigoso, a Alessandra que está fazendo a pergunta, né? Alessandra, isso é muito perigoso, mas assim, eu não estou aqui nem para criticar, é porque muitas pessoas ainda estão no sistema de negação,
ela não está negando isso, ela não quer acreditar que isso está acontecendo. Mas está acontecendo. É grave, é sério. Faz parte até da inteligência emocional. Faz, é um sistema de negação que a pessoa nega o que está acontecendo e continua levando a vida naturalmente. E as pessoas estão sofrendo, né? O pânico está só aumentando. Pessoas que nunca tiveram pânico estão tendo, entendeu? Às vezes que a pessoa, assim, com um psicológico bom, entendeu? Com saúde mental boa, a gente está atendendo caso de pânico gravíssimo mesmo. Então, muitas pessoas já Perdeu o sinal? conseguem, perdeu? Voltou. Conseguem, então essas pessoas estão negando. O que é? Não adianta a gente gritar com a pessoa, vocês estão aí de rodinha, bebendo cerveja, não sei o quê. Eu tenho que tentar conscientizar essa pessoa. Eu tenho que fazer o máximo para conscientizar. É para o bem de todo mundo. Isso vai passar. Isso não é para a vida toda, tá? E ter calma. E quando a coisa fugir do controle, tem que buscar ajuda mesmo, gente. Você tem que buscar um psicólogo, você tem que buscar um serviço de psiquiatria, embora a gente está trabalhando só com urgência e emergência, né? Tem a Tati, tem uma amiga que está tendo falta de ar só de pensar no que está acontecendo. Como posso ajudá-la, né? Exatamente isso que a Sidneia falou. É a gente tentar a união, a gente pode ficar muito perto, gente, está difícil entre equipamento. Nós estamos todas quietinhas Sem em sintoma, casa, sem sintoma, é importante a gente ressaltar. A questão é a seguinte, como ajudar uma pessoa que está em pânico? Você vê que está fugindo do controle, gente, procura um profissional. Tem que procurar ajuda, né? Tem que procurar ajuda, porque Profissional. muitas vezes nós tentamos ajudar uma pessoa, às vezes uma pessoa que não tem entendimento do que ela está passando, tenta ajudar, e às vezes não é a maneira mais correta, porque muitas pessoas são dotadas de julgamentos. Nossa, mas você está assim, não é tão complicado, cada um tem uma forma de compreensão. A escuta do psicólogo, a escuta do médico, psiquiatra, ela é uma escuta livre de julgamentos, é a escuta limpa, né? Então, se está difícil, procure um profissional. Se vê que tem a possibilidade de ajuda, que não está tanto fora do controle, tenta acalmar essa pessoa, tenta mostrar a ela a realidade, onde ela está nesse momento, né? Ela está acolhida na casa dela, está tudo bem, faça a sua parte, se cada um fizer a sua parte vai dar tudo certo, é momento de união, né? E agora, o primordial é o que eu falo para os meus pacientes, o principal hoje é resguardar a sua saúde, é o que a Sidneia falou agora há pouco. Agora, não, infelizmente, gente, a gente tem que centrar nesse ponto, porque se nós formos pensar em várias questões, nós vamos surtar. No que vem por trás disso, nós vamos surtar realmente, porque é uma situação muito complicada que nós estamos vivenciando. Só que nós temos que tentar minimizar essa dor, esse sofrimento, e essa incerteza que nós temos a cada dia aparece uma notícia nova, cada dia um novo decreto na cidade. E essa incerteza gera muito medo, gera muita insegurança. É onde vem as crises. Nossa, como será que vai ser amanhã? Meu Deus, minha situação financeira. E eu acho, isso te cortando, eu acho assim, que a pessoa que está cuidando da sua higiene, mantendo todos os cuidados que já cansaram de falar e estando dentro de casa, eu acho que não é o perigo. O perigo é quem está, né, extrapolando e tudo mais. Então, assim, não tem... É claro que gera pânico em algumas pessoas, mas eu acho que talvez o pânico nem seja propriamente do
do medo de contrair a doença, mas Não, é pela do mudança pela da rotina. não sei quando vai passar, até quando vai ser isso. Eu brinco que eu não gosto, eu particularmente não gosto de domingo, e para mim está sendo um eterno domingo. Não termina e eu não sei quando vai passar. Isso me deixa em pânico. Então, assim, eu comecei a pensar assim, é só mais hoje, aí é só mais hoje, é só mais hoje. Eu acho que eu comecei a pensar no presente e isso me ajudou, entendeu? E eu acho que a primeira semana, eu acho que ela é mais complicada, que é uma semana de adaptação. E depois as coisas vão fluindo. E cada Sim. um tem uma forma de se organizar, né? Isso aí também a gente já está entrando no tópico de inteligência emocional, né, Sidney? Vamos esperar um exatamente pouquinho. isso aqui, ó, minha irmã colocou. Tudo tá certo, mas tudo tá errado. Não sabemos no que acreditar. É isso que a gente vivencia todos os dias. Sim. É a incerteza, né? Aí voltando. Termina só de falar dos idosos, para a gente Peraí, poder responder as eu vou outras falar do perguntas. adolescente, aí eu vou passar pro adulto. Tá. Né? Eu falei dos adolescentes e vou passar pro adulto. O adulto, o que acontece com o adulto? O adulto também se angustia muito. Porque, por exemplo, eu sou profissional da área de saúde, eu estou trabalhando, né? Chego em casa, não é só o medo de ser contaminada, né? É o medo de contaminar também, né? Eu chego, eu tenho minha filha, né? Então a gente começa a ter receio disso, de contaminar um paciente, né? Então, assim, grupo de risco, não estou atendendo, entendeu? Aí é só online mesmo, não vou arriscar a vida do paciente, né? Então, assim, então, o adulto, ele ainda está pensando na situação financeira, ele está angustiado, que ele é arrimo de família e ele tem que sustentar os filhos, né? Então, aquilo ali, para ele, é angustiante, extremamente angustiante. E o que acontece? Eu acho que está no momento da gente ser solidário um com o outro. Se eu sei, igual a Paula está com uma ideia, eu até falei com ela, calma, Paula, primeiro a gente faz isso, porque parou, a mulher parou de trabalhar, tá pirando, você tá entendendo? Aí ela virou jornalista. Aí eu falei, calma, de fazer cesta básica. Claro, eu tenho que perguntar como que o meu amigo tá financeiramente, emocionalmente, para ajudar. E um tem que se apoiar no outro, principalmente emocionalmente, gente. Se hoje eu tô melhor, eu apoio a Isabela, a Isa. Se eu tô pior, amanhã a Isa me apoia. Você tá entendendo? Nós duas estamos um trato. A Paula nos ajuda. Você tá entendendo? Ou o amigo virtual mesmo, né? Então, esse apoio, e o apoio financeiro, né, gente? Aquela família está passando dificuldade, que eu já estou me deparando com isso na saúde pública, principalmente na saúde pública, já está faltando alimento, e nós moramos no interior, né, aonde que pode plantar, onde que tem na roça, tem fruta, tem as coisas, né, a nossa zona rural é muito grande e tem pessoas já com dificuldade mesmo. Então, eu sempre estou entrando em contato, né, a Daniela, assistente social que trabalha comigo no CAPS, entra em contato com assistência social, a gente fornece uma cesta básica, a gente tem se esforçado, mas vai chegar um ponto que isso pode esgotar via governo também. E a gente vai ter que se organizar enquanto cidadão mesmo, né? Que hoje a Paula pode estar passando dificuldade, mas amanhã pode ser eu. Então, nós vamos ter, e eu acho que essa pandemia vem nos mostrar isso, que nós devemos ser mais humanos e mais solidários, tá? E isso vai fortalecer o sistema imunológico. Se eu sei que eu tenho apoio, eu vou estar melhor, tá? Eu vou no idoso e vou voltando, que eu vou fazendo gancho assim, vocês vão perguntando, eu volto na pergunta. Pera aí, então, a minha irmã estava falando aqui que lá em Divinópolis, eles estão sentindo, pois a doença está atingindo de uma forma mais grave pessoas próximas. Aí quando a realidade se aproxima, a ficha cai. Isso que a Silvia, que é a Silvinha, que é irmã da Paula, está falando, isso é verdade. Quando aproxima da gente, eu posso não cair a ficha. Mas se o meu pai adoece, é claro que eu vou ficar desesperada. Você está entendendo?
Uma coisa é quem está próximo, um amigo meu próximo, está doente, eu vou desesperar mais. Então a ficha vai cair para todo mundo. E o adoecimento mental, ele não vai ser só agora não, gente. Isso vai gerar um estresse pós-traumático em todos nós, né? A imagem do Papa, né? Tô pegando o Papa, respeitando todas as religiões, tá? Mas a última vez que eu saiba, posso estar equivocada, que um Papa fez o que o Papa Francisco fez, foi na peste negra. Então, aquela imagem do Papa, eu compartilhei muito para chocar, entendeu? Para ver a gravidade, porque tem hora que a gente tem que pegar leve, mas tem hora que a gente tem que chocar para ver se a ficha cai, né? Isso aí. Agora, o idoso, o coitado do idoso que está lá, né, frágil, carente, com saudade dos netos, dos filhos, né, e só assistindo jornal. Então, para ele, aquilo ali, não estou falando jornal, ele tem a informação até mais correta do que da internet, né? Eu estava vendo, a Jane me passou um vídeo hoje, né, Jane, se você puder, ele fugiu o nome, né, do infectologista falando, Ítalo, é o Ítalo? É o Ítalo? Ela deve falar aqui agora. Jane, se você puder citar o nome dele, eu acho que é o Ítalo, tá? Que eu acho, assim, um cara super inteligente. Assim, se eu tô assistindo um jornal, eu tô bem informada, porque eu não tô cheia de fake news ali. Igual tá a Jane acompanhando a gente que é repórter. Ela é super atenta a isso. Quando eu vejo uma publicação dela, eu compartilho, né? E o idoso tá ali, então assim, fazer videochamada, chegar até o portão, se possível, do idoso, igual eu vou lá ver meu pai, chego no portão, a 2 metros de distância, mas estou conversando, mando áudio, ligo, como que tá, né? Então a gente tem que fazer esse papel, né? De estar cuidando dos nossos idosos. E uma coisa que ajuda muito, todas as faixas etárias, né? Que eu falei de criança, de adolescente, de adulto e de idoso. É o quê? A gente tem que rir é o melhor remédio. Antes cômico do que trágico. Não que eu estou minimizando a pandemia, não. Mas quando você entra, por exemplo, eu vou citar até uma pessoa que eu acho muito engraçada, que é o Zé Augusto, que estudou comigo no ensino médio. Eu entro e vou rindo daqueles memes dele, aquilo ali me relaxa. O famoso Zé Augusto, filho da Ajuda Filho Farmácia. da Ajuda, Zé Augusto Alvarenga. Pra mim é o cara mais engraçado, eu sempre ri dele. E eu tenho amigo de extrema direita e tenho amigo de extrema esquerda. Eu não vou brigar com nenhum, cada um da sua loucura lá. Como eu tenho compartilhado coisa na internet e realmente não é do meu perfil, quem me conhece sabe que eu não sou de fazer isso. Mas é uma forma da gente extravasar, da gente rir, da gente brincar. Né? E Sidney, eu acho importante falar também que, mediante essa pandemia, muitas pessoas liberaram cursos gratuitos. Então, amanhã a gente poderia até estar passando essa lista pelo Facebook, inclusive eu já até fiz um. E eu acho muito importante, eu acho que estudar, assim, nunca é demais. E a gente tem uma pergunta aqui. Ela falou que acha importante falar sobre o relacionamento também. Como lidar com as pessoas que ignoram as medidas e se recusam a seguir recomendações? Como que você vai lidar com esse tipo de pessoa? Eu acho assim, gente, a Jane aí que está fazendo uma pergunta muito pertinente. Como que... Caiu? Caiu o sinal aí? Vocês estão aí, gente? Estão me ouvindo? Caiu o sinal, mas estão ouvindo, então posso continuar falando? Voltou? Caiu? Caiu tudo? Tá pausando, o sinal tá péssimo. Está ruim. Ouvindo, tá? Será que eu saio e volto? Não achei. Voltou? Voltou, gente? Voltou? Ouvindo vocês estão? Porque se estiver ouvindo, eu continuo falando. Ouvindo? Voltou? Voltou? Ah, beleza. Então, o que acontece? Né? Igual a Paula está falando. Curso, gente. Tem muito curso
recurso bom para na hora da gente estudar, mas nem sempre a gente tem concentração, porque está todo mundo muito preocupado, né? Então, a Jane também, né, que é a Jane Arantes, né, ela compartilhou muito curso. Então, eu assim, até tive essa ideia, foi agora. Tem muita gente que está assistindo essa live agora, que são profissionais excelentes, e eu acho que cada um, se pudesse doar um pouquinho do que sabe, aí abre uma live, hoje eu vou ensinar a fazer um brigadeiro, hoje eu vou ensinar a fazer um alongamento diferente, entendeu? E aí vai fazendo essa interação e o tempo vai passando e os dias vão passando. Então, assim, todo mundo tem que fazer o seu papel perante a sociedade. Um faz, outro faz, já ajuda. A minha expectativa nessa live era vir uma pessoa. Tudo bem, se vier uma e essa uma passa para mais uma e mais uma passa para mais uma, tá ótimo. Eu acho que do mesmo jeito que veio esse vírus, que é ruim, a gente pode espalhar uma coisa que é boa. Então, esse também é um intuito nosso, entendeu? Pode terminar. E todo momento de crise, gente, que é a crise que a gente está vivendo, ela é um momento de oportunidade também, de muita oportunidade. Nós vamos crescer com isso. Nós vamos, eu vou continuar falando, nós vamos nos tornar seres humanos melhores, eu acredito que sim, né? E uma coisa que ajuda muito é a arte, tá? Então hoje, por exemplo, eu postei no Facebook indicação de filmes. Até não foi minha não, foi do Eduardo e tal. De indicação de filmes. Então eu acho assim, assistir uma comédia, você tá entendendo? Rir, descontrair, não dá para ficar nessa seriedade, nessa pilha o tempo inteiro, não. Né? Então... Aqui a Rafaela falou que... que antes o Rafael falou sobre o poder da meditação, da leitura, para ajudar na autorreflexão. Com certeza, o poder da meditação, né, da reflexão. E o que acontece? Nem digo, claro, da meditação também, daquela meditação clássica, e da reflexão. Que nós temos que refletir e aprender com isso. O que isso está nos ensinando? O que isso está ensinando para mim? Né? Enquanto pessoa, o que eu estou pensando da humanidade? Você acha que a humanidade estava doente, gente? Veio uma doença para nos despertar, né? Porque não está normal. Cada um com seu ego, né? Cada um querendo aparecer mais e cada pessoa só pensando no financeiro, só no dinheiro. Hoje não adianta ter dinheiro. Somos todos iguais, né? Somos todos iguais e nem acredito isso. O grupo de risco tem mais probabilidade de complicar com o coronavírus, mas nós todos podemos complicar. Então não tem essa, né, disso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Temos mesmo relaxando para passar um período melhor. Viver melhor, atividade física, estou fazendo. Atividade física é excelente, viu? Que aí você vai gastar energia, você vai estar te ajudando no seu estresse, né? A Gilmara falou que é muito séria a questão das pessoas que moram sozinhas. Tenho observado um senhor que está surtando. Hoje conversei com ele, a solidão familiar e social. Isso que a Gilmara falou, né? Eu concordo com ela. A solidão, gente, ela é comprovada, ela nos deprime. Nós não somos feitos, nós humanos, nós não somos feitos para viver isolado, né? Nem um animal foi feito, né? Até um cachorro ele sente, né? Muito. Então, a gente tem que solidarizar, né? Ter solidariedade com o próximo. Se eu sei de um idoso que está sozinho, talvez ele não tenha comunicação pelo celular, né? Eu não vou conseguir, mas eu chego, né? Lá no portão dele, fico distante, vou perguntar o que o senhor precisa, né? Às vezes ele não tem condições de comprar um remédio, não tem condições de comprar alimento. Então, nós vamos ter que cada vez
ser mais solidários uns com os outros. E eu tenho percebido, o que eu tenho visto assim, de otimismo, que eu estou vendo sendo otimista, é que as pessoas estão tendo esse lado. Entendeu? Com certeza. De preocupar com os outros, de estar mais próximos, né? Da família estar mais unida, É porque eu né? acho que a gente entra na fragilidade. Na fragilidade. E quando isso. você entra na fragilidade, você transforma. Você transforma. É a questão. É a questão, né? A gente cresce muito mais na dor do que na alegria. A gente aprende gente muito. descobre muitos potenciais que a gente não sabia que tinha. A gente entra no que eu falei no início, que é no despertar da consciência. Exatamente. Que seria, você pensa assim, foi o que me levou até estar fazendo essas lives. O que eu estou contribuindo para o mundo? Eu vou ficar aqui 40, 60, 90, não sei quantos dias que eu vou ficar aqui em casa sem fazer nada, sem ajudar ninguém, entendeu? Então eu acho que cada um, eu tenho certeza que cada um tem como contribuir com alguma coisa. Cada pessoa. Tem como contribuir sim, gente. Hoje a tecnologia nos ajuda com isso. Eu tenho uma amiga que eu gosto muito, que inclusive já foi minha paciente, que está internada com câncer e eu liguei para ela, mandei mensagem, ela falou assim, Dinéia, eu não quero, eu quero só rezar, eu quero ficar quietinha na minha. Aí eu mandei uma oração para ela e pronto, deixei ela quietinha. Falei, estou à disposição. Quando você precisar, estou aqui. Você não está sozinha. Mas é o momento dela. Então, nós temos um pelo outro. E, por exemplo, eu coordeno a equipe, quando eu vejo, às vezes eu pego pesado com a equipe, não quero ninguém de sapato aberto, não quero ninguém de bermuda. Mas quando eu vejo uma colega que às vezes entra em pânico, que pode entrar, qualquer pessoa pode entrar, é claro que eu vou acolher, é claro que eu vou estender a mão sem poder dar a mão, mas que eu vou estar ali junto, né? Eu vou estar ali perto da pessoa. A Tati está falando da conexão com a natureza, tanto que é importante. Muito interessante, Tati, a conexão com a natureza, né? Embora a gente não possa estar circulando e tudo, mas até de contemplar, né, a natureza, até de sair no quintal da gente, sentar debaixo de uma árvore, não vamos ficar mais ao ar livre, vamos tomar mais sol, né, gente? A Daniela está falando aqui que a mãe dela falou que hoje os filhos, no caso ela, a irmã dela, sai para trabalhar, só volta à noite e os filhos mesmo só ficam não ficam mais com os pais, fica com a avó, babá, coisa desse tipo. E às vezes quem está nessa área que é de serviço fundamental tem trabalhado muito, tem trabalhado em excesso mesmo. E ela está falando que, na verdade, o financeiro não seria o... O financeiro é importante, gente, não dá para a gente negar isso. Mas nós temos que focar na saúde e temos que ser solidários uns com os outros. Não tem outra alternativa. Eu tenho que pensar na minha saúde. Eu tenho que pensar na saúde do meu próximo. É isso aí, Gilmara. Veio para mudar o pensamento das pessoas. Eu acho Com certeza. pertinente duas colocações aqui, Paulo. A respeito da atividade física, bons livros. Fala um pouquinho mais alto que você está mais longe. Não? Chega mais. A respeito da... Alguém colocou aqui, exercícios físicos, vídeos da internet, bons livros, né? Filmes, que sejam filmes mais alegres ou sejam filmes mais alegres ou que tragam algo positivo, construções positivas para a gente, né? Filmes construtivos. Isso é muito importante, sim, concordo. Aí a Rafaela disse, eu acho importante ver jornais, sim, porque a massa vê isso e grande parte propaga o que vê. Então precisamos ter filhos. Não entendi essa parte, do que vale ou não. Essa eu não entendi. Enfim, claro, é o que a Sidneia falou no início. A gente ter noção da dimensão do problema que nós estamos enfrentando é importante, sim. É importante passar essa informação para os nossos filhos que são pequenos,
eu tenho um filho de 4 anos, ele está entendendo tudo que está se passando. Ele se resguarda, ele sabe que ele não pode sair de casa. Ansioso? Fica. Mas ele tem entendimento. Então, assim, se você tem criança, eu tenho uma mãe que é idosa, a Sidney tem o pai que é idoso. Tá pegando isso. Então, se você tem essa informação dentro de casa e se você propaga isso para os seus familiares, é importante, eu concordo com a Rafaela. Você tem que assistir o jornal e você tem que estar por dentro do que está se passando no mundo inteiro, né? Nem vou falar no estado, no país ou na cidade, no mundo todo. A gente tem que estar por dentro, sim. O que a gente fala é para a gente não ficar somente apegado a isso. Porque a todo momento que a gente liga a televisão, o assunto é esse. A todo momento que a gente busca por notícias, é cada dia mais pavoroso. Eu então, acho... a gente saber a notícia do dia, mas saber também que a gente tem que descansar um pouco a mente, a gente tem que aliviar um pouco. Sabemos, temos informações, passamos para os nossos familiares, estamos cientes da gravidade, agora eu vou dar uma relaxada, eu vou ler um bom livro, vou assistir um filme, vou fazer um alongamento. Particularmente é isso que eu tenho feito em casa. Eu faço atividades com meu filho para deixar ele menos ansioso. A gente assiste filmes legais. Leitura, um hábito que eu adoro e que eu não estava tendo tempo para isso. Hoje eu tenho. É a gente se reinventar, é a gente recriar a nossa rotina. Né? Eu assisto, eu olho a mídia, eu vejo o que está se passando no dia, eu olho o WhatsApp do meu trabalho, eu olho se tem mensagem dos meus pacientes e de repente eu vou me desconectar e vou viver uma realidade diferente ali com o meu filho e com a minha mãe. Porque senão a gente surta. Eu queria também, assim, falar, não como profissional, mas a Ana Cláudia quer que volte depois na questão das creches sem funcionamento. Como é que vai fazer? Mas eu queria falar o seguinte, que eu acho que depende muito de pessoa para pessoa. Se eu tenho dificuldade de ficar assimilando notícias ruins, se eu passo mal toda vez que eu vou ler o jornal, então eu não posso ficar procurando essa informação. Eu tenho que procurar uma coisa que vai me deixar bem. Entende? Já tem pessoas que aquilo ali faz bem, ou, não sei, por exemplo, se eu tenho essa dificuldade, eu vou evitar. Entendeu? Eu acho que isso aí não é isso. É a questão da informação. Cada um tem uma É forma de fundamental estarmos informados. É a questão do medo que nos ajuda. É grave? É grave. É sério? É sério. Né? Basta olhar os outros países. Ok? Mas se eu começo a entrar em pânico com aquilo, eu tenho que parar com excesso de informação. A live terminou, né? Dura 1 hora só e a gente, assim, tem muito costume de fazer live e não percebemos. E continuamos. Aí nós continuamos aqui falando. Gente, então terminou, tá? Obrigada. Tá compartilhado no Face da Paula, não tá? Eu vou compartilhar no meu também. Daí, Isabela. Peraí que nós vamos falar dos nossos projetos, né, Sidneia? A Paula tem um monte de projeto, mas esse final de semana eu vou ver meme. Mas ela não vai. Ô, Zé Augusto, você não vai entrar, não, meu filho? Ó, você pode parar de postar, você vai postar nada. Ô, Marcone, era pra você estar aqui junto com a gente. O Marcone, ele é muito sábio. Uma paz de espírito. Ô, Marcone, nós vamos ter que... Não, ele é uma pessoa normal que eu acho que é abençoada. Ele é sensacional, Marcone, você tinha que estar aqui com a gente. Assim, a gente pensa numa coisa mais simples para poder não ficar, né, muito enjoativo e tal. Mas assim, eu vou convidar o prefeito, né? O Rodrigo, o convite já está sendo feito aqui. Eu vou atrás do prefeito para ele poder esclarecer para a gente. Eu já conversei com a Dani, a secretária de saúde, mas por enquanto ela ainda não conseguiu uma data assim para poder a gente estar fazendo. Mas assim, eu conversei com a minha professora que dá curso para mim de decoração de festas, mas ela é uma empreendedora top. E aí ela
topou fazer essa live no domingo. E, na verdade, a gente não conversou direito, não, mas eu tenho certeza que ela vai topar. E É assim, viu, gente? é desse jeito, eu crio as coisas e já É vou recrutamento. e já falo, ó, já Só marquei tal avisou. dia Só avisou. É. e tá todo mundo junto. Acordei, Agora, tinha 1000 mensagens das duas. Me mas tá avisando. vendo? Valeu. Eu queria também fazer uma live com as mulheres empreendedoras aqui da cidade, que a gente tem muitas aqui, para servir como exemplo para muitas mulheres que estão assim, sem saber o que fazer, sobre o empoderamento da mulher. Né, Sidney? Empoderamento. E eu não queria, assim, sair sem falar com vocês a respeito da cesta básica. Se vocês acham que é uma ideia boa, nós estamos, assim... Eu já até montei uma arte, mas a Isa não gostou da arte que eu fiz, porque eu não sou muito boa nisso. Aí ela tá arrumando ali. Eu acho que tem muita gente aqui na cidade que já tá passando muita necessidade. E eu sei que tá difícil para todo mundo, mas se todo mundo doar um pouquinho, eu acho que não aperta para ninguém. Então, eu pensei de deixar o espaço do salão lá, como a gente não tá tendo festa, para essas doações. E eu vou ficar disponível no sábado e no domingo, de 12h às 6h, para estar recebendo as doações. Nós vamos divulgar e quem puder compartilhar também, a gente fica agradecido. A Gigi Café vai ser uma, né, que vai contar a história pra gente, de como que começou tudo, para dar força pra mulherada. A Poli também podia entrar numa live com a gente, né, Poli? Falando sobre saúde. Né, Sidney? Uai, claro. A Nininha. Nininha, Vocês acham que nós vamos parar? Você tá achando Nininha, Lenir Pinto, da assistência social, Dora da educação, né? Nós vamos puxando todo mundo. E todo mundo vai contribuir um pouquinho e cada um doa o que sabe, o que pode, pra gente poder estar melhorando a qualidade de vida de todo mundo, né? E... Aí, ó, Gigi já topou. Mais uma que entra nas doideiras minhas. É isso aí, Marcone. Tem que unir, né? Depois fazer uma com o Marcone pra vocês verem o que é a paz de espírito que essa pessoa passa pra gente. Não é, Isa? Não conheço o Marconi, não. Ô, Marcone, a Sidney falou que tem que te conhecer. Super sábio. Pessoa mais sábia que eu já vi na minha vida. Uma pessoa transmite muita serenidade. Ô, gente, não tem mais dúvida então, não, né? Se tem também. Porque se tiver também, a Sidney deixou o WhatsApp dela, a Isa também deixou, vocês podem perguntar lá. E aí, assim que a gente tiver mais alguma live já programada, porque a gente costuma programar dentro de 12 horas, né, Sidney? É relâmpago. Aí a gente vai avisando aqui. Fala nada. Diz a Isa que não foi 12, não, foi 6. E aí eu aviso para vocês a próxima live que vai ter. E com relação à cesta básica, se vocês puderem contribuir. Nós vamos postar. Mas nós vamos postar agora. Tá? Obrigada, viu, gente? Fique com Deus. Red dress on.